Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor, teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus, os comerás de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante dessa palavra. Irmãos, quem gosta de comer aqui? Tem um provérbio antigo, um ditado popular que diz que tem duas coisas que não têm fim: a fome do crente e o sono do guarda. Tomara que não tenha nenhum guarda aqui, que ele fique chateado. Mas é uma verdade. Nós gostamos de comer. Eu me lembro que quando eu também estava para casar, a gente estava escolhendo os lugares que a gente ia fazer a festa, e a gente foi, nem existe mais, eu acho, que esse buffet, mas subindo ali sentido Egisto Ragazzo, à direita tinha um local ali, não lembro mais o nome, faz alguns anos, e a gente parou para fazer uma degustação lá. Ele disse assim: qual vai ser as bebidas? Eu falei: a gente não bebe, a gente é crente. Aí ele falou assim: então eu vou ter que trabalhar muito. Porque crente come bastante, não é verdade? Então, irmãos, nós gostamos de comer. E essa semana, esse ano eu propus fazer diferente, né? Sair dos papéis. Eu gosto muito de estudar, de ler, de buscar conhecimento. Mas esse ano eu falei para o Senhor que eu quero ler o maior número de livros que eu li na minha vida. Ou quero ler mais livros esse ano do que eu li em toda a minha vida, se o Senhor permitir. E aí, eu estava lendo um livro, eu até postei esse livro, ele fala: comendo o Senhor. Às vezes soa meio estranho, comendo o Senhor. Mas semana passada nós comemos o Senhor, não é verdade? Ele: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse viverá por mim. E o que é interessante, irmãos? E aí eu comecei a ver nesse livro, ele me deu uma luz, e eu comecei a olhar na Bíblia que Deus realmente gosta de comida, ou pelo menos que a gente coma. E aí eu comecei a ver todas as festas. Se nós olharmos, Páscoa é uma festa de comida. Podemos dizer assim que na Páscoa, o elemento primordial da Páscoa é o cordeiro. E aí em Tabernáculos tem lá também as suas formas de comida, né? Já é um pouco diferente, mas tem também. Ou seja, o Senhor gosta que nós comamos. E aí, eu comecei a ver, nós estamos fazendo devocional, não é verdade? Lá no grupo da igreja. E todo dia eu estou mandando para os irmãos a nossa trajetória até Canaã. E o que tem em Canaã, irmãos? Se você observar, o que o Senhor fala a respeito de Canaã é só comida. Terra que mana leite e mel. Terra que tem bastante, são rios, águas, né? A água em si não é comida, mas é necessário para a vida. Terra que tem oliveira, figueira, romeira, tamareira e assim sucessivamente. E eu falei: Deus realmente gosta de comida e gosta que a gente coma bem. E aí na tipologia, irmãos, desse texto que nós lemos, eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos. O que é tipologia? É nós pegarmos alguma coisa do Velho Testamento, ou até do Novo, ou algum aspecto da sua vida, ou qualquer coisa aqui, que nós olharmos e tentarmos encaixar no Senhor Jesus. Se você falar assim, fale uma tipologia aqui de Cristo. A cadeira que você está sentando é uma tipologia de Cristo, né?
A cadeira está sofrendo, entre aspas, aí para te manter sentado, né? No bom, mesmo que você seja magrinho, mais gordinho, diferente disso, né? O Senhor é meu assento. Nós poderíamos falar de várias coisas. Mas, irmãos, esse texto que nós lemos, falei um pouquinho para os irmãos compreender o que eu quero trabalhar hoje à noite com os irmãos. O texto que nós lemos, ele fala que todo o primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. O aspecto da primogenitura. Quem sabe, mais para frente, se o Senhor permitir, a gente fale sobre isso. Porque o Senhor nos predestina a primogenitura. E o primogênito bíblico, ou primogênito homem, podemos dizer assim, homem, quando eu digo, eu não digo homem no sentido de sexo masculino, mas humano, ele tinha uma porção de 3 aspectos, que era ser rei, ser sacerdote e ter dupla terra. Então o Senhor nos predestinou essa primogenitura, e Ele fala para nós seguirmos e entrarmos nela. Mas nesse texto aqui que nós lemos, ele está falando de um primogênito, ou seja, de um animal primogênito, o primeiro animal que nascia na casa ali daquela família. E o que ele fala, irmãos? O texto que nós lemos diz: todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e as tuas ovelhas, o macho, santificarás ao Senhor teu Deus. Como o primogênito do teu boi não trabalharás, ou seja, o primeiro que nasceu macho dos teus bois não trabalharás, nem tirarás ou tosquearás o primogênito das tuas ovelhas, ou seja, não tire a lã da primeira ovelha, ou do primogênito macho das ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Irmãos, esse lugar que o Senhor escolher, não é que Deus falava assim: saia e anda 500 metros e come, não é isso. Quando a Bíblia fala onde está o Senhor teu Deus, ou o lugar que o Senhor Deus escolher, é onde estava parado o tabernáculo. Então eles levavam até o tabernáculo e comiam ali. Então, irmãos, o Senhor nesse aspecto aqui, Ele é o boi primogênito, amém? E o Senhor no aspecto tipológico aqui também, Ele é a ovelha primogênito, amém? Está claro para os irmãos? Os irmãos conseguem acompanhar nesse raciocínio? Então, amém. Então o Senhor, Ele é o boi primogênito, e o Senhor é a ovelha primogênito, dentro dessa tipologia que nós colocamos. E aí, irmãos, partindo desse ponto, qual é a ordem que o Senhor dá? O Senhor dá a ordem que não coloque o boi para trabalhar. E segundo aspecto, o Senhor diz para nós no texto: não coloque a ovelha para você tirar-lhe a lã para fazer vestes, mas coma eles. Talvez a gente ia falar, na verdade, talvez alguém ia falar, mas que vou perder um investimento. Essa ovelha aqui, ela ia me render X de lã. Esse boi ia me render X de trabalho. Mas o Senhor está dizendo: coma o boi para eles e coma a ovelha. E é esse aspecto, irmãos, que eu quero falar um pouquinho do Senhor como boi que ara a terra e como a ovelha que nós tosqueamos. Mas o Senhor, Ele disse que é para nós não ararmos a terra com o boi primogênito, amém? E nem tosquear a ovelha primogênita. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós pedimos sempre para que o Senhor cultive a terra para nós, não é verdade? Uma vez eu ouvi uma frase, não lembro, mas eu acho que é do Dr. T.L. Osborne, que ele diz assim: ou oramos para Cristo fazer algo que Ele já fez, ou oramos para Cristo fazer algo que é para nós fazermos. Na maioria das vezes, Senhor, me perdoa. Nós já temos o perdão dos pecados? Amém. Então vou pecar deliberadamente. Não entendeu nada. Senhor, o Senhor me ama?
como que nós sabemos que Jesus nos ama, irmãos? Porque nós estamos sentindo a presença dele aqui ou porque ele morreu no madeiro? Então, normalmente nós oramos: Senhor, fala comigo. Se o Senhor me ama, o Senhor vai falar comigo hoje. Vai usar o pastor para apontar o dedo para mim e falar assim: eis meu servo, você pediu aí para mim falar com você que eu te amo e eu estou dizendo. E o Senhor pode fazer isso, irmãos, pela misericórdia dele, porque ele nos ama mesmo. Mas qual a maior prova de amor de Jesus? A cruz, irmãos. Então, muitas das vezes nós oramos para pedir algo para Deus que ele já fez. Ou oramos para Deus, para ele fazer algo que é para nós fazermos. Ô Senhor, visite agora o órfão. Senhor, visite agora a viúva. Vá lá no hospital, Senhor, e visite os enfermos. Nós podemos fazer isso, não podemos, irmãos? Mas nós pedimos para Ele fazer isso por nós. Então, quando nós olhamos para o Senhor como esse boi que nós não queremos comer, mas queremos usufruir dele e do trabalho que ele faz, nós ficamos pedindo sempre para o Senhor resolver as coisas. Você já orou e falou: Senhor, que esse ano não tenha nenhuma prova? Tem gente que ora assim. Eu já orei assim. Ô Senhor, esse ano não. Não me dá nenhuma prova esse ano não. Ô Senhor, tira essa prova. Não é assim que nós oramos, irmãos? Tira essa prova da minha vida. Eu coloquei 3 questões aqui, né? Mas pode ter um monte, você pode aplicar isso. No casamento, por exemplo: nossa Senhor, um exemplo, essa mulher que tu me destes, a Eva, foi a mulher que tu me destes. Ó Senhor, meu marido é duro, mata ele. Tem gente que ora assim, irmãos. De que espírito sois? De que espírito sois? Nossa, meu marido é prova, mata ele, Senhor. De que espírito nós somos? Deve ter em algum lugar por aí alguém orando assim agora. Eu não estou falando de crime, irmãos, por favor. Agressão física, não estou falando disso não. Estou falando de gente mal educada, grosseira, estressada e outras coisas mais. É crime e não tem conversa com o Senhor. Deve ser agido pelos méritos da lei. Eu estou dizendo de convivência. Ô Senhor, aquele irmão lá no trabalho, aquele rapaz, o encarregado, tire ele de lá. Tire ele de lá. Suma com ele. De lá. Está me atrapalhando. Vou perder a paciência. Não é verdade, irmãos? A vida diária nossa. Até Limeira mesmo é uma prova dirigir em Limeira, não é verdade? E aí nós falamos: nossa, eu queria uma cidade que não tivesse trânsito. E aí quando eu estava vendo, irmãos, nós queremos que o Senhor trabalhe para nós, não é verdade? Trabalha por mim, Jesus. Me dê um bom emprego, faça isso, mude aquilo, faça aquilo outro. Colocamos o boi que era para nós comermos, para trabalhar por nós, não é verdade? Colocamos o boi que era para nós comermos, para trabalhar para nós. Mude isso, transforme isso, faça aquilo, isso, nas nossas vidas. E o Alexandre citou um texto que eu também cito. Mas irmãos, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, amém? Mas da mesma forma que tem um dinheiro guardado, eu até mandei essa frase lá no grupo da igreja. Se você tiver um dinheiro guardado no banco agora e ele está guardado como investimento ou na poupança, você não tem acesso. Hoje está mais fácil pelo Pix, mas antigamente não tinha como mexer, tinha que avisar o banco. Você pode ter 1 milhão lá e agora você fala: nossa, eu queria comprar um lanche. Tem como eu comprar? Não, porque o dinheiro está investido. Eu teria que avisar o banco, para o banco disponibilizar para mim. A mesma coisa, irmãos, é a vivência espiritual. Nós só vamos aprender a ter paciência exercendo paciência. Nós só vamos aprender a lidar com as coisas lidando com elas. Eu quero ter sabedoria da Bíblia. Ore por mim e reparta. O Subirá mesmo fala disso. Que muitas vezes ele ia nos locais e as pessoas falavam: reparta comigo a sabedoria. Como, irmãos? O rapaz passou lá anos estudando e você quer de graça?
O negócio não tem jeito, Não tem como impor as mãos sobre o irmão e falar, eu reparto com você a sabedoria da Bíblia. Aí o irmão sai daqui sabendo o que você sabe. Não existe isso. Então, irmãos, nós queremos muitas das vezes que Deus trabalhe para nós. Pegamos o boi, vai boi, trabalhe para mim. E o Senhor diz, coma o boi. E aí ele diz também, não tosquiarás a ovelha primogênita. Para que se tira a lã de uma ovelha? Para fazer roupa, veste. Aí fala, irmãos, de nós vestirmos Cristo pelo exterior. É para você comer a ovelha que é Cristo. Aí você tira a veste e se veste. Cristo exteriormente. Eu lembro quando eu era pequeno, eu vi. Isso que eu vou falar para os irmãos, ninguém me contou. Fazia o apelo na igreja. Quem aqui aceita Jesus? Aí vi uma irmã que estava com um brinco. Brinco, isso eu vi. Chegava, a irmã que aceita Jesus? Quero. Confessa Jesus, escreve meu nome no livro da vida, tal. O irmão, o presbítero já batia a mão, arrancava o brinco da irmã e jogava no lixo. Por quê? Queria mostrar ou criar algo exterior. Talvez ele não tinha sabedoria. Talvez, porque naquela época todo mundo pensava quase dessa mesma forma. Mas ele queria colocar um padrão para que alguém olhe na rua e fale lá, um cristão. Pelo qual padrão? Pelo vestir exterior dele. Sendo que o Senhor diz, coma a ovelha. Eu quero fazer veste da ovelha e me vestir de Cristo exteriormente. Irmãos, exteriormente é muito mais fácil. Por incrível que pareça, tem pessoas que talvez vai chegar aqui nessa igreja, me ver pregando do jeito que estou pregando aqui, mesmo que tenha uma lógica na mensagem. Não estou falando nada aqui sem ter ciência do que eu estou falando. Tem lógica o que eu estou falando, dentro daquilo que eu propus falar para os irmãos. E alguém vai falar, nossa, até fala bem, mas devia estar de terno. Devia estar de paletó e gravata. Então, se alguém pensar assim, eu falo, irmão, então compra um ar para mim aqui na igreja. Um ar condicionado. Por quê? Aparentemente, esse vestir mostra que ele vestiu Cristo por fora. Ou ele pegou lá a lã e, em vez de comer a ovelha, ele fez uma veste para si. Então nós podemos vestir de qualquer maneira? Não, irmãos. A unção que nós recebemos nos ensina a forma de vestir corretamente. Então, nesses dois aspectos que eu estou falando para os irmãos, o Senhor diz, me coma, e nós falamos, Senhor, trabalhe para mim. O Senhor fala, não tire a lã, e nós falamos, eu vou fazer do Senhor uma veste externa. Mas o Senhor deu a ordem para eles no 20, dizendo o quê? Perante o Senhor o comerás. Então, irmãos, o boi que nós pedimos para Cristo, ou o boi que nós falamos, né, para ele não morrer, para nós nos alimentarmos dele, nós devemos comer. A ovelha que nós estamos olhando e pedindo, faça-se dela uma veste exterior, nós temos que comer. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Quem quer operar os milagres que Jesus operava, irmãos? Tem alguém? Quem quer ser cuspido como Jesus foi? Quem quer? Amém. Quem quer apanhar nas costas como Jesus apanhou? Quem quer morrer pelado na cruz? Esse aspecto, irmãos, nós não queremos de Jesus. Se Jesus chegar e falar, Rubens, eu vou fazer um pacto com você, típico do pacto satânico. Que pacto é esse, Senhor? Eu vou te dar todo o poder que eu tive na terra, só que você vai trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Eu falo, não, Senhor, eu só quero a parte boa, só quero andar sobre as águas, falar com o vento.
Porque ele não falou com o vento de fato, ele falou com o anjo que rege o vento. Mas quero trocar ideia com o anjo, né, numa linguagem mais chula, trocar uma ideia com o anjo. Quero andar sobre as águas, quero multiplicar pães. Aí Jesus fala, mas você tem que dar o outro lado. Eu não quero essa parte. Então você tem que passar fome, não tem aonde reclinar a cabeça, todos os seus amigos te traírem. Você fala, não, essa eu não quero. Amém? Então, irmãos, quando nós oramos para o Senhor, trabalhe para mim como boi, às vezes Ele está querendo nos ensinar a ser como Jesus. Às vezes, irmãos, a pessoa lá do teu trabalho que te persegue é o Judas, que vai te entregar para a cruz, mas depois da cruz você será glorificado. Aí nós falamos, arranca o Judas, aí acaba todo o processo. E aí o Senhor arruma outro Judas. Os irmãos estão entendendo? Então quando nós falamos, Senhor, trabalhe por mim, ou trabalhe para mim, cesse isso, mude isso, transforme isso. Jesus falou, me coloque para dentro de você, que eu te dou a condição de passar por qualquer coisa, porque eu passei. Amém? Irmãos, é bíblico, dos 10 leprosos, só um voltou. Está escrito aí em toda a história, 90%, não fiz a pesquisa, mas é mais ou menos isso que eu me lembro. 90% de quem ganha na Mega Sena fica pobre de novo. Então se a gente fala, Senhor, que Tu és meu boi, trabalhe para mim, me dá dinheiro. Se eu não sei administrar, com 1.000, com 10, ou com 100, ou com 1.000, com 1 milhão, vou ficar sem sempre. Porque eu não aprendi a administrar. Então, quando é para nós comermos o Senhor, nós queremos que Ele trabalhe por nós. Quando é para nós comermos o Senhor, para que Ele tenha um aspecto exterior dentro de nós, Ele comece a nos transformar de dentro para fora, nós não comemos a ovelha. Nós vamos lá, fazemos uma veste dela e nos vestimos. Para que os irmãos olhem na rua, as pessoas falem, eita, ali é um crente mesmo, ó, está com a Bíblia. Esse pastor é desviado, ele prega de celular. Agora, o outro tem uma bibrona desse tamanho, isso que é um pastor. Por que as pessoas criam isso na mente? Porque elas, ao invés de comer a ovelha, elas colocam Cristo como uma veste exterior. Mas Jesus quer transformar-nos de dentro para fora, amém? Jesus quer trabalhar em nós de dentro para fora. Quer tomar o nosso espírito, depois a nossa alma e por fim nosso corpo. O problema de Deus, irmãos, é a nossa alma. O espírito Ele já resolveu, o corpo Ele vai resolver. Se você tombar e morrer hoje, você ressuscitará dos mortos. E se Jesus voltar agora, e nós formos primícias, nós seremos transformados. Então Deus vai resolver o problema do corpo. Deus está trabalhando a nossa alma. Então Deus quer que nós comamos Ele. Comamos o Senhor. Coloquemos o boi que nós queremos que trabalhe para nós, para dentro de nós. Coloquemos a ovelha que nós queremos tirar a lã dela, para dentro de nós. Aí o Senhor trabalhará em 2 aspectos. Vai fazer-nos entender por que passamos pelas provas. Tiago 1 fala sobre isso, para nós termos grande alegria por passarmos por muitas provações. Quem tem alegria em ser provado? Ninguém quase, irmãos. Eu também não tenho, não. Ô glória, quebrou o carro de novo. Aleluia, bati o carro. Deu PT. Ninguém tem. Estourou o cano de água. Na hora de vir para a igreja. Satanás, demônio, eu te repreendo. Às vezes estourou o cano, irmãos, porque tinha uma artimanha do maligno ali na frente para bater seu carro, fazer uma coisa pior. Aí o anjo foi lá e... É bem chula essa linguagem, bem menina, mas acontece. O anjo foi lá e quebrou o cano.
Você está eu também brigo, estou brigando com todo mundo. Demônio, onde você está? Infeliz. Quebrou meu cano. Vou ter que chamar o Nato agora. Quebrou meu cano, e aí? E aí, irmãos? O Senhor às vezes está nos livrando de algo pior. Mas nós não enxergamos isso, irmãos. Porque a nossa mente é triunfalista. O evangelho desse país é triunfalista. Esse ano você vai conquistar. Aí o Senhor diz, esse ano eu vou te moer. Nós falamos, misericórdia. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Aí Jesus fala, esse ano vai ser o pior. Mas daqui 10 anos você vai entender o porquê. Fala, Deus me livre. Amém? Porque o evangelho é inteiro. Talvez para um seja o melhor ano da vida, amém? Mas para um seja o pior. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu plano. Lá na frente nós olhamos e falamos, cooperou para o bem. Lá na frente nós somamos e falou, o saldo está positivo. Lá na frente, irmão, nós olhamos e falamos, eu só cheguei onde eu estou por conta das coisas que eu passei. Não tem como ensinar para as pessoas. Não tem como, irmãos. Você pode ser bonito, cheiroso, crente, ímpio, ter feito muita coisa ruim no mundo, não ter feito nada. O Senhor diz, eu vou pôr você no deserto para mim ver o que tem no seu coração. Eu vou fazer você passar fome. E aí alguém pode falar, está amarrado. Pode amarrar à vontade, você vai para o deserto mesmo. É melhor, irmãos, nós sabermos disso do que não sabermos. É melhor nós sabermos que tudo coopera para o bem do que acharmos que nós só vamos triunfar na vida. Porque nós não somos daqui não. Amém? E uma das formas, irmãos, do Senhor nos trabalhar é pelo fogo. E é melhor Ele nos provar com fogo hoje do que nos provar com fogo lá no tribunal de Cristo. Então, coma o Senhor. Não trabalhe para mim, Jesus, não coma Ele. Algumas vezes, não é sempre, eu queria que fosse todo dia, mas não é. Porque tem dia que a gente nem ora, irmãos. Mas algumas vezes eu invoquei o nome do Senhor para resolver alguma coisa que ia livrar minha vida de algo. E eu vi quando eu invoquei o não gritar sobre mim. Não. Eu invoco o teu nome, Senhor. E ouvi ele dizer não. Mas nós não estamos, muitas das vezes, preparados para isso. O escritor desse livro que está inspirando um pouco dessa mensagem, ele disse, se você tem um marido abençoado, dê glória a Deus. Ele era louco, eu não sou tão doido igual ele. Mas ele disse, se você tem um marido prova, dê dupla glória. Porque todo dia você conseguirá expressar Cristo. Quem, irmãos, quer isso? Nós não queremos. Eu também não quero, não. Mas quando o Senhor fala, eu vou te usar como eu vou te dar o mesmo poder que eu tive. Nós falamos, eu quero. Mas o Senhor fala, você vai passar pelo mesmo caminho. Você fala, eu não quero, não. Eu quero a glória. Eu quero transfigurar, quero andar sobre as águas, quero curar enfermos. Mas eu não quero ficar passando fome, não ter onde reclinar a cabeça, ser traído pelos amigos, os discípulos abandonar-me. Nós não queremos. E a única forma, irmãos, de nós passarmos por isso sem murmurar, sem desviar, sem abandonar, sem largar, é comendo o Senhor. É deixando Jesus viver dentro de nós. Amém? Amém, irmãos? Que nós tenhamos esse sentimento claro. Que o Espírito Santo ajude-nos a entender isso de verdade. Porque senão, toda vez que algo ruim acontecer, nós ficamos chateados com Deus. Uma vez um rapaz falou para mim,
minha vida era mais ou menos. Eu fui para a igreja e piorou tudo. Comecei a ir para a igreja, virou um... Aí a gente fala para ele, é o diabo que está brabo, furioso com você. Não é, irmãos, às vezes é o Senhor mesmo, que está fazendo um monte de coisa para melhorar a gente. Às vezes o Senhor está criando um monte de situações para nós melhorarmos. Ô Senhor, eu quero amar as pessoas. Aí, agora eu lembrei de um acontecido aqui na igreja. A irmã parou aqui e falou, me leve embora. Aí o irmão falou, eu levo. A irmã fez cocô dentro do carro do rapaz. Complicado, irmãos, não é verdade? Aí você fala, Jesus amado, eu ia ficar louco com um negócio desse. Não era nem pelo carro, é porque eu ia ter que limpar. E aí, irmãos? Glória a Deus que o irmão ficou meio chateado, mas não falou nada. Amém, irmãos? É difícil, não é? Esse evangelho. Esse é chato. Eu não queria ser ministro dele. Eu queria ser ministro do outro. Mas, infelizmente, eu não posso ir contra a minha consciência. Porque esse é o evangelho completo. Vai ter dia bom e dia ruim. Vai ter dia que você vai ter dinheiro para dar e vender, e vai ter dia que você não vai ter. Vai ter dia que tudo vai dar certo, vai ter dia que nada vai dar certo. Mas em todos os dias o Senhor está conosco. E aí nós comemos o Senhor. Senhor, trabalhe para mim. O Senhor diz, não me coma. Eu já trabalhei por você. Eu já fiz tudo na cruz. A porção para suportar esse dia está em comer o Senhor. A porção para suportar essa prova está em comer o Senhor. Senhor, eu quero ter um aspecto exterior. Não, coma a ovelha para que você tenha um aspecto interior. Porque daí, irmãos, mesmo que você não pregue vestido de paletó e gravata, com o passar dos anos, as pessoas vão olhar e falar, é um homem de Deus. As pessoas vão olhar e falar, realmente serve o Senhor. Então, que nós, irmãos, possamos aprender a comer o Senhor. Amanhã, se você tiver uma luta, se eu tiver uma luta, vamos ao Senhor. Como nós vamos? Vamos no Senhor dentro de nós. Nós temos Cristo morando dentro de nós. E aí você tem a condição de ir a Ele. Ao invés de falar, trabalhe por mim, ó Senhor, tem esse problema, resolva para mim. Nós podemos ir a Ele e falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Se foi você que causou, Senhor, eu causei esse problema. O Senhor pode me ajudar a resolver, ou me dar graça para entender que decisão tomar? Isso é maturidade, irmãos. Nós vamos falar essa semana lá no devocional sobre como nós possuirmos a terra por meio do exército. Um dos aspectos nós vamos falar. Você já viu uma criança de 15 anos, de 12 anos, 10 anos no exército? Não tem como, tem que ser maduro. Para entrar no exército tem que ter pelo menos 18 anos. Primeiro vai para o treinamento. Para ir para a guerra requer um treinamento. Por que hoje as igrejas, elas vem gente vai embora, vem gente vai embora, vem gente vai embora? Nossa igreja não é tão grande, mas imagina as grandes. Que a pessoa está em casa, aconteceu um problema, deixa eu ir lá em Deus. Aí chega lá, vai mudar o problema, a situação vai terminar. Aí a pessoa chora e acha, no outro dia, o que tem lá para ela resolver, irmãos? O problema. A não ser, você não crê que Deus resolve? Claro que eu creio, eu já vi Ele resolver, ué. Mas e quando Ele não quer resolver? Você vai pôr Ele na parede, brigar com Ele, largar dele, desanimar, mudar de religião, o que você vai fazer?
Porque, para te ser sincero, dos problemas da minha vida, mais eu passei por eles do que Deus resolveu. Ou da sua é diferente? Eu não tive 100 problemas e o Senhor resolveu 100 na minha vida. Tem alguém assim aqui? Ou se você teve 100, Deus resolveu 10. E os outros 90 Ele ajudou a gente a resolver, nos deu maturidade, força. Porque, irmãos, Ele está nos forjando, Ele está nos forjando para aguentar pressões. Então nós falamos, vai boi, trabalha para mim. E o Senhor diz, coma o boi. Vai ovelha, faça uma veste para mim, que eu quero vestir Cristo exteriormente. O Senhor diz, me coloque dentro de você. Amém? Se a gente entender isso, e isso tem que descer no espírito, para a gente estar pronto, irmãos. Pronto, o mundo está gemendo. Olha a situação do mundo que nós estamos. É só você dar um Google aí e começar a ver guerras, rumores de guerras, sinais no céu. Tudo que o Senhor disse está se cumprindo. E aí eu poderia vir e dizer, vai melhorar. Mas que o Senhor nos guarde nas tribulações que virão, mas virão, ué. Porque é como você já viu uma mulher que vai ter filho em parto normal, sem dor? A não ser que ela acontece, tem uns casos raros de pessoas que não sentem dor. Mas o normal das pessoas que sentem dor, você já viu alguém que falou, olha, eu tive um filho normal e não senti dor? O Senhor, a vinda do Senhor é comparado ao nascimento. Então cada dia vai aumentar as dores. E se a gente for o crente Nutella, que quer que o boi trabalhe, irmãos, nós não estaremos fortes e firmes o suficiente para passar pelas adversidades. Amém? Achar contentamento. Tem um irmão, eu tenho pastor vivo e pastor morto. Um dos pastor morto que eu tenho é o Atmani. Ele ficou 20 anos preso em uma cela de, se eu não me engano, 2 metros por 1,5. E acho que 1,5 de altura, mas ele tinha quase 2 metros de altura. 20 anos lá. E sabe o que ele escreveu? Um dos escritos dele: o Senhor me guardou nele. Imagina, irmãos. Se fosse eu, não vou falar você, eu vou falar eu. Todo dia eu ia lamuriar. Por que eu estou aqui, Senhor? Por que o Senhor me prendeu? Eu poderia estar fazendo a tua obra. Mas ele disse, o Senhor me escondeu nele. E eu dou testemunho dele aqui hoje para os irmãos. Agora, se o Senhor tirasse ele de lá, será que eu daria o mesmo testemunho? Será que ele teria alcançado quem ele alcançou? Então nada contra a música lá, que às vezes eu falo que eu não tenho mesmo, de verdade, irmãos. Mas quando a gente canta essas músicas, que a gente escreve as coisas, que nós dizemos, eu estou disposto, de verdade nós temos que estar. E só tem uma forma de estarmos, irmãos, se nós comermos o Senhor. Se você estiver bem alimentado de Jesus, você está disposto a passar prova, lutas e provações. Mas se você estiver bem alimentado de Adão, toda hora você vai xingar. Por que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que isso? Eu não entendo. Ah, Senhor, o Senhor disse que esse ano ia ser o ano da minha vida. Na virada. E aí, irmãos? Não estou entendendo nada. Agora, quando nós estamos alimentados de Jesus, nós sabemos que o Pai está no controle. Amém? Então, não coma. Não, melhor dizendo, não põe o boi que é para você comer para trabalhar. E nem tire a lã da ovelha fazendo uma roupa externa. Mas coma o Senhor. Aprenda aí o Senhor, irmãos. Eu espero que o Senhor me dê graça nesse. Às vezes eu falo, Senhor, perdi tantos anos da minha vida. Eu não sou velho. Mas eu perdi tantos anos da minha vida sem compreender com clareza o Evangelho. E eu peço, Senhor, me dê graça para que nesses anos, talvez que restem, antes da tua volta, que eu consiga auxiliar os irmãos de alguma forma.
Porque, irmãos, nós achamos que ir ao Senhor é estar reunidos aqui. E aí colocamos 4, 5 músicas sugestivas que nos ajudam a ir ao Senhor. E aí nós falamos, venha Senhor, venha Senhor, venha Senhor. E aí o Senhor vem sobre nós. Há uma bênção no Senhor vir sobre nós aqui. Essa é a bênção da coletividade, irmãos. Mas há uma bênção de irmos ao Senhor individualmente. E quando nós vamos ao Senhor individualmente, nós vamos ter um problema, o mesmo talvez que tenha de ir ao Senhor coletivamente. Que é qual? Consciência e diabo. Consciência e diabo. Diabo nos acusando e a nossa consciência nos acusando. O diabo falando o que nós deveríamos ter feito, deixar de fazer, o que nós fizemos, deixamos de fazer, os pecados nós cometemos. Permite sentir Deus. Porque nós nos achamos aguçados pelo acusador, que nós somos indignos. E de fato somos. Você vai ao Senhor do mesmo jeito. Agora, quando nós comemos o Senhor, nós paramos de pecar, irmãos. Quando nós nos alimentamos constantemente do Senhor, o pecado não nos atrai. O problema é que nós lutamos contra o pecado por Adão. Eu vou parar. Vou fazer uma promessa. Vou fazer uma promessa que eu paro. Olha, se eu não parar, eu mudo meu nome. Se eu não parar, eu raspo a minha barba. Não é assim? Esse ano eu paro. Não tem como, irmãos. Agora, se nós nos vestirmos do Senhor Jesus, se nós comermos o Senhor Jesus, nós vencemos. Nós deixarmos Jesus trabalhar em nós, nós vencemos. Então não tente pela sua força do seu braço vencer Satanás e os pecados. Vá em nome do Senhor. Amém? Cedo você não toma café? Cedo já como o Senhor. Comer o Senhor, faço o devocional, mas não estou dizendo nesse aspecto, irmãos. Estou dizendo, Senhor, hoje eu me visto de Ti. Invoca o nome do Senhor, irmãos. Invoca o nome do Senhor. O nome do Senhor é igual uma tenda. O nome do Senhor é igual uma cápsula. O nome do Senhor é igual... Imagina, talvez a forma mais fácil que alguém entenderia que é se alguém assistiu Dragon Ball. Eu não sei como explicar de outra forma. Tinha uma cápsula, se jogava ela, virava uma casa. É dessa forma, irmãos. Quando você de fato invoca o nome, o Senhor manifesta como uma tenda. E não tem nada que vai parar o Senhor. Nada. Nós invocarmos agora, Senhor, eu invoco o Teu nome. O Senhor desce na assembleia na hora. Se eu estiver sozinho em casa, Senhor, eu invoco o Teu nome, para que nesse dia eu faça as coisas de acordo com a Tua vontade. O Senhor vem na hora. Na hora, irmãos. Ah, mas eu não senti. Mas quem disse que precisa sentir? Mas eu não vi. Mas quem disse que precisa ver? Bem-aventurado quem não viu, mas creu. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Amém? Então, comemos do Senhor. Comemos do Senhor. Amanhã você vai acordar cedo, teu trabalho está difícil lá, como o Senhor. Tem dia que é difícil. O teu chefe está pegando no seu pé, como o Senhor. Senhor, eu vou comer essa porção aqui. Se fosse antes da mensagem, eu ia pedir para matar ele.
Eu ia pedir para ele mudar de serviço. Senhor, prepara um emprego maior para ele e tira ele daqui. Às vezes o Senhor pode nos usar para isso, irmãos. Não estou dizendo que também não aconteça isso. Às vezes pode ser uma preparação do diabo. Mas se nós comermos o Senhor vai falar assim: ore agora e fale para ele, no nome de Jesus, para que ele saia de lá e arrume um emprego melhor. Amém? Nunca pior. Nunca pior, sempre melhor. Mas aí eu comi o Senhor, Ele me deu a indução, amém? Eu não vou no automático, irmãos. Quando eu ensino aqui os irmãos da igreja sobre as coisas, é para os irmãos aprenderem a não ir no automático. Tem alguma coisa na igreja atrapalhando. Aí o irmão já quer passar o óleo na parede. O Senhor mandou passar o óleo aí na parede? Não é porque eu vi. Viu aonde? Não é assim, irmãos. Invoque o Senhor. Senhor, tem algo acontecendo aqui na igreja, o que nós vamos fazer? Aí o Senhor vai dar a direção. Aí eu vi que o pessoal lava a igreja com sal. Aí eu chego, tem um irmão com um sacão de sal jogando aqui dentro, o outro puxando com o rodo. Onde você viu isso? Aí eu vi por aí. Não, irmãos, vamos ao Senhor. Amém? Então amanhã, você está com um problema com seu marido, com a sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu sogro, com alguém? Senhor, eu como do Senhor para mim suportar e entender esse processo. Senhor, está difícil lá no trabalho, eu não posso sair de lá agora. Estou sendo perseguido. Abençoa essa pessoa, Senhor. Dê luz para ela. E também toma a minha vida para que eu entenda. É difícil, irmãos, isso. A gente não quer ser assim, não. A gente não gosta de ser desse jeito. Ser passado para trás, ninguém gosta. Mas aí entra o aspecto negativo, entre aspas, de Jesus. Eu quero ser como Jesus, né? Tem um monte de música aqui que é assim, não é? Eu quero ser como Jesus, amar como Jesus, andar como Jesus. Eu nunca vi uma, eu quero ser crucificado igual Jesus, ser cuspido igual Ele foi. Essa eu não vi ainda. Tomar 39 chibatadas. Não tem, irmãos. Essa não tem. Eu não lembro se tem. Morrer esticado na cruz, pelado, traído, humilhado, ensanguentado. Ninguém quer. Mas essa é a outra parte do Evangelho. Vem junto. E se eu não falar isso para você, você vai passar por ela, porque ela é uma verdade espiritual. Então é melhor passar sabendo. É melhor passar sabendo que existe essa outra parte do Evangelho. Amém, irmãos? Então não ponha o boi para trabalhar. Coma dele. Não tire a lã da ovelha e faça uma veste exterior de Cristo. Coma Cristo. E assim nós vamos melhorar. Amém?